Dando continuidade, o Livro dos Espíritos, na parte Atributos da Divindade, nos traz, na questão 10, a pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta dos Espíritos foi: não, falta-lhe para isso sentido. A questão 11: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta foi: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Jesus é a ligação com o divino e cada um de nós tem um caminho a percorrer para chegar até ele. Não existe a religião certa ou a religião errada. Algumas pessoas encontram essa direção, essa bondade, sem mesmo fazerem parte de alguma religião. Então, é o caminho que cada um encontra para chegar ao Criador, né? Tudo é um caminho, cada experiência é uma conquista, cada superação é uma conquista. Conforme vão passando as nossas encarnações, o objetivo é que com cada encarnação tenhamos ganhado pontos, tenhamos ganhado um degrau a mais nessa evolução, né? Isso não depende, hoje eu sou espírita, ou eu sou católico, eu sou evangélica, eu sou budista, eu sou umbandista. O elo com o Criador, tendo a pureza do coração, todos nós podemos alcançar. É como nós vemos Ele, é como nós respeitamos as leis que Ele nos passou. Então tá errado também a gente se colocar querer trazer todo mundo para o Espiritismo e colocar como se o Espiritismo fosse o único caminho. Repito, tem tanta gente boa que já nasceu com a pureza, e se a gente, mais uma vez a forma pensamento, né? Se a gente fala em bondade, se a gente for falar, tem uma pessoa que é sempre gentil, é sempre sorridente, cada um de nós está pensando numa pessoa. Porque essas pessoas existem, elas estão ao nosso redor. Então vamos pensar, será que a gente conhece uma pessoa que é sempre bondosa, que é sempre sorridente, que quando a gente está perto a gente se sente em paz? Será que todas essas pessoas elas fazem parte de uma religião? A forma pensamento, né? Às vezes a gente busca dar nome aos bois. Às vezes simplesmente elas estão ali em algum lugarzinho escondido e a gente não acessa aquela informação. Tem tanta pessoa boa que é simplesmente boa. E é um presente que Deus nos dá. Conviver com essas pessoas eu penso que é uma lição de vida que Deus está nos dando, é um prêmio conviver com pessoas assim, que veem só bondade em tudo, né? Eu tenho muita gratidão, sou muito grata à vida, porque quando eu falo dessas pessoas boas, eu lembro da minha avó materna. A minha avó materna olhava todos os outros, se alguém criticava, ela sempre dizia, mas coitado, a gente não sabe o que aconteceu na vida dele, a gente não sabe porque que agora ele está usando drogas, né? Às vezes falta alguma coisa no coração dessa criança, falta alguma coisa para a família, às vezes a mãe não consegue dar o carinho que ele precisa, às vezes, e era sempre às vezes, então ela nunca ela sempre fazia a gente olhar que tinha algo atrás, né?
que não era julgar aquilo que estava acontecendo, a situação que aquela pessoa tinha ido, né? Era sempre ter um olhar de bondade, né? Ela estava numa situação difícil, estava vivendo experiências difíceis, então não vou eu com a minha crítica ainda piorar a situação daquela pessoa. Eu lembro que quando eu era criança, eu morava numa chácara e a gente via, né? Então, como a rua era longa, né? Assim, que a gente podia ver ali de casa, quantas pessoas às vezes passavam dali porque tinha um bar, um boteco, né? Que os homens iam ali beber. E aí, na época, tinha os valetões, né? Aberto ali, a céu aberto. E a avó sempre via, né? A gente não via saindo do bar, mas a gente via passando. Quando ela via que alguém estava passando ali, tropeçando, tudo, e estava do outro lado da rua, que tinha esses valetões, né? A céu aberto, e podiam cair ali dentro, ela sempre ia atrás e falava, não, vem aqui, e fazia sentar no barranquinho ali na frente do portão e dava água. Ela falava, não, vem aqui. Fica um pouquinho aqui, eu vou te dar um copo d'água, daí quando você estiver melhor, você vai. E anos depois, né, quando eu não tinha mais quando ela já tinha desencarnado, quando eu me aprofundei nos estudos da doutrina, que aí eu olhei para essa situação e falei assim, olha só, né? A minha avó, ela tinha que dar água para todo mundo que passava, né? Então, alguém chegava e pedia alimento, ela falava, tá, mas eu também te dou um copo de água, né? Então, enquanto ela sempre falava, Melvinha vai lá e prepara pega um copo d'água, né? Pega a água da geladeira no dia que estava quente. E depois eu consegui olhar para essa atitude da minha avó como um ato de extrema bondade. O que é a água fluidificada no centro espírita, né? Ela não tinha conhecimento. Ela era católica, né? Mas ela sempre aceitou todas as religiões, todas. Então ela não tinha consciência, ela não sabia o que era água fluidificada. Sabia o que era água benta, né? E usava lá, fazia oração, água benta, purificava. Mas ela tinha isso de dar água sempre para quem estava precisando. É a bondade na atitude, nas atitudes da pessoa, né? Sem ter consciência. Eu, quando eu era pequena, eu tava comentando com o Raul, a família da minha mãe é católica, a família do meu pai é espírita. Mas tem também a parte que são evangélicos, que são ateus, né? Aqueles ateus, eu sou ateu graças a Deus, né? E na minha família, não importa, você pode conhecer tudo sem nenhuma crítica, com total abertura, e depois é você que vai decidir o caminho que vai tomar. Então, eu pequenininha, tinha a vizinha da frente que ela era evangélica, e ela falava para minha avó, olha, das 9 às 10 da manhã, as crianças ficam ali brincando, e tem a evangelização também, que eles falam de Deus, né? Você deixa a Mel vir? E minha avó falava, claro, só que às 10 horas ela tem que vir, porque às 10h30 a gente vai para a missa, né? Então eu nunca... Sou muito grata à vida por ter nascido numa família que nunca olhou para uma outra religião criticando. E isso sempre foi assim. Quando a minha avó estava nos últimos respiros dela, todas as pessoas queriam ir ali rezar para ela. Eu sempre falava, pode rezar, né? Dá essa abertura. Quando meu pai também estava nos últimos momentos encarnados aqui, que estava no leito de hospital, perguntavam se podiam vir, e a gente falava, claro. E muitas pessoas falaram, não, mas eu faço uma oração em silêncio. E a gente falava, não, faz a oração em voz alta, porque a gente também quer ouvir. Tá falando de Deus. Deus é um só.
né? Então, por que eu tenho que olhar o outro e criticar? Às vezes ele tem mais bondade no coração, sendo de uma outra religião, porque ele encontrou o caminho